Bom dia, irmãos. Bom, nessa manhã nós vamos continuar a minissérie que eu iniciei no domingo passado sobre o livro de Jonas. A parte 1 foi do capítulo 1 ao capítulo 2, e agora nós vamos na parte 2 de encerramento, que é o capítulo 3 e o capítulo 4. Então eu te convido a, nesse momento, a abrir a sua Bíblia, no livro de Jonas, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. E eu creio que Deus tem compartilhado conosco e falado conosco a respeito do coração dele. E por isso eu entendo que essa mensagem de misericórdia que está através do livro de Jonas e aquilo que nós temos cantado e falado aqui é algo que Deus quer firmar e ferir o nosso coração sobre aquilo que ele sente a respeito de nós e como nós podemos contemplar a face dele. Por isso, eu quero te convidar nesse momento a colocar os seus olhos em Cristo, enquanto nós ouvimos a palavra, para abrir o nosso coração e ver que Ele é um Deus bom, é um Deus de graça e misericórdia. Então vamos ao texto. Jonas capítulo 3, verso 1. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que era necessário 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Para a gente lembrar um pouco da mensagem anterior, vamos voltar ao contexto da passagem. Jonas era um profeta que viveu no reino de Jeroboão II. E durante esse período, Deus chamou ele para ir pregar contra Nínive, que era uma cidade muito grande e muito importante para o Império Assírio. E Jonas se recusou a obedecer à ordem do Senhor. Ele se recusou de ir pregar em Nínive, contra Nínive. E ele fugiu, como a gente viu na semana passada. Ele fugiu, pegou um barco para a Espanha e decidiu fugir da vontade do Senhor. Mas como a gente viu, o Senhor foi até ele, chamou ele ali no barco, através de trazer aquela tempestade sobre o barco. E então ele se jogou no mar para salvar aqueles homens do barco, e depois ele ficou 3 dias na barriga da baleia, ou do peixe. E depois, nesse período, ele fez uma oração, um clamor ao Senhor. E então ele foi tirado da barriga. E para recapitular cada ponto daquilo que a gente falou na semana passada, vou trazê-los de volta, porque eles são como que uma continuidade da pedagogia da misericórdia de Deus. Deus ali está ensinando Jonas e também a nós a respeito de como é o coração de Deus e como Deus trabalha. Então, o primeiro ponto que a gente viu é que a misericórdia de Deus ofende a nossa justiça. Porque Jonas, ele não queria pregar contra Nínive, porque ele achava isso errado. Como pode o Senhor dar a oportunidade para esse povo tão mau, que deportou os israelitas, dar essa oportunidade para eles se arrependerem, dar a oportunidade deles serem salvos? Isso ofendia a justiça própria de Jonas. A misericórdia de Deus, ela é soberana e opera mesmo quando a gente não quer e não percebe. Porque Jonas, quando estava no barco e a tempestade chegou ali e começou a colocar em risco a vida daqueles homens que não tinham nada a ver com aquela situação, Jonas se sacrificou por aqueles homens, sem mesmo perceber que ele exerceu misericórdia, mesmo que ele não quisesse. A misericórdia aponta para o fim dos tempos. A Escritura diz que Jesus, ao falar com os fariseus, falou sobre o sinal de Jonas, para comparar a respeito da sua morte e ressurreição, e ao mesmo tempo para falar que no dia do juízo, o povo de Nínive se levantaria durante a condenação dos fariseus, porque o povo de Nínive se arrependeu, e os fariseus não estavam se arrependendo, porque estavam diante daquele que é maior que Jonas. Então, um profeta fujão, desobediente, foi usado como um sinal para aquilo que Deus há de fazer no fim dos tempos. Que a misericórdia de Deus
ela deve nos levar à oração e não à situação. É claro que a situação muitas vezes nos leva à oração, mas como é bom desfrutar da oração simplesmente por quem Deus é. A idolatria de fazer a nossa vida dar certo nos faz perder de vista a misericórdia de Deus, muitas vezes. Por quê? Porque quando nós ficamos presos ao desejo de fazer a nossa vida dar certo, nós não percebemos que não é pela nossa força que nós alcançamos a Deus. Não é pela nossa força que nós alcançamos a felicidade eterna, mas é através da graça e da misericórdia de Deus. Então, diante disso, Deus continua agora trabalhando no coração de Jonas. Depois que ele foi solto da barriga do peixe, ele está diante novamente de Deus. Deus vai até Jonas e fala para ele: Jonas, agora não precisa fazer nada. Não. Deus chega diante de Jonas e fala: ok, você orou a mim, eu tive misericórdia de você, agora vai e pregue a cidade de Nínive. E o que essa parte quer dizer para nós? Que a misericórdia de Deus, ela não nega a obediência. A misericórdia de Deus não nega o fato de que existem coisas que nós podemos fazer na vida cristã. A misericórdia de Deus não significa passividade. A misericórdia de Deus significa, na verdade, que nós temos uma base firme para fazer todas as coisas juntamente com Deus. A misericórdia de Deus fala para nós que Ele nos ama, não por aquilo que nós fazemos, mas porque Ele nos ama. E essa é a base que nós temos para pegar o Evangelho. Essa é a base que nós temos para encontrar o coração de Deus. E isso tira o peso, a pressão que muitas vezes nós colocamos sobre nós mesmos. Quando a obediência ao chamado de Deus, a pregação do Evangelho, ao serviço na igreja, a vida cristã, os relacionamentos, tudo isso se torna pesado, é porque muitas vezes nós não percebemos que isso tudo é ato da misericórdia e do amor de Deus sobre nós. De que nós não precisamos fazer nada, mas isso não significa que nós não vamos fazer nada. Por quê? Porque o convite de Deus para nós é gracioso. O fato dele nos convidar para cooperar com a obra dele. Você já parou para pensar nisso? De que Deus, Ele nos salvou. De que Ele perdoou os nossos pecados. Mas além disso, Ele não nos deixou no lugar neutro por toda a eternidade. Ele não simplesmente perdoou os nossos pecados e falou: agora, está aqui, você faz aí o que você achar que tem que ser feito. Não. Deus veio até nós e nos chama de filhos amados. Nós somos filhos amados dele. E agora, o que é mais escandaloso sobre o amor dele é o quê? Que ele nos chama para cooperar e andar com ele. Para cooperar com a obra dele na terra. E muitas vezes ele nos chama de embaixadores dele. Ele nos chama de embaixadores. Olha o tamanho do amor de Deus. Olha o tamanho do privilégio que nós temos de que Deus nos chama para cooperar com aquilo que Ele está fazendo na terra. E você sabe por que Ele te chama para cooperar com Ele na terra, para fazer as coisas dele na terra? Porque Ele é um Deus de relacionamento. É Ele que faz tudo, mas Ele faz tudo com a gente. Pensa só na profissão ou no exercício de alguma atividade que você acha incrível de ser feita, que você acha importante de ser feita. Deus trata dessa maneira, nos chamando para aquilo que é mais incrível que nós podemos fazer, que é andar com Ele e trabalhar com Ele. Deus não nos chama simplesmente para fazermos um trabalho mecânico e impessoal. Deus nos chama para uma jornada, para uma aventura. E nós precisamos ter o nosso coração cativado por essa paixão, por aquilo que Deus está fazendo. E é isso que Deus está mostrando aqui no livro de Jonas. A misericórdia é a base segura para a obediência. Porque Deus, Ele sabe muito bem quem nós somos, muito melhor que nós mesmos. E Ele sabe que nós somos falhos, e que nós falhamos no processo. E muitas vezes o que acontece é quando a gente falha no processo, a gente olha a obediência como um peso, como algo que
eu não consigo sair dela, é um jugo pesado para nós. Mas a Escritura diz sobre Jesus que ele nos convida a trocar o fardo pelo dele. Que o fardo dele é leve. O fardo dele é leve. É tanto leve que na Escritura também fala a respeito de um homem que teve que carregar a cruz para Jesus. Por quê? Porque aquela cruz de madeira era possível de ser carregada. Mas a cruz que Jesus carregou, nós não poderíamos carregar. Era tão pesada, tão densa, que nós não poderíamos carregar. Mas ele carregou por nós. E essa é uma base segura para nós. Porque quando a gente falhar, o amor dele permanece sobre nós. A graça dele permanece sobre nós. E existe graça para a gente permanecer no processo. Há um descanso, um santo descanso disponível para nós, que vem dessa misericórdia. De que ele é um Deus compassivo e tardio em se irar. E que ele está olhando para nós e ele nos conhece. Ele nos conhece. Eu não estou falando que a misericórdia de Deus nos tira do sofrimento do tempo presente, das dores do tempo atual. A misericórdia de Deus não é um sedativo, algo que durante um tempo nos elimina do sofrimento, nos tira do sofrimento. A misericórdia de Deus, na verdade, é o fôlego que não vem de nós mesmos, que afeta o nosso coração quando a gente vê que não tem mais força, que a gente não tem mais força. É uma graça que vem até nós quando a gente acha que já acabou tudo, que não tem mais o que fazer, de que nós devemos desistir. É aquele fôlego que nos sustenta, é a esperança firme, a âncora que nos segura, que nos dá aquela sensação como de Pedro: para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só você tem as palavras de vida eterna. Só você tem as palavras de vida eterna. Só você é maravilhoso. Só você é um Salvador completo. O poder está todo em você. Tanto que Pedro, na segunda vez em que Jesus esteve com ele, e Jesus apareceu enquanto ele estava pescando e falou: não pesque desse lado, pesque daquele outro lado, para pegar os peixes. Pedro esqueceu a pesca dele e foi correndo até Jesus. Porque ele sabia que Jesus é tão mais precioso do que tudo. De que mesmo a pesca próspera não se comparava com a glória de ver o Cristo ressurreto, o amado da alma dele, aquele que chamou Pedro e amou ele mesmo diante de ser um homem falho, pecador e que negou Jesus 3 vezes. Para pensar no tamanho da misericórdia de Deus. Como Deus é misericordioso e amoroso sobre nós. E essa misericórdia evita um lugar que muitas vezes nos pega, que é o lugar da autocomiseração. Muitas vezes, quando nós falhamos, nós vamos para um lugar que é chamado a pausa na vida cristã. Que é quando nós nos deparamos com as nossas falhas, e aí o que acontece conosco? Nós falamos assim: não, agora eu vou parar. Não, vou parar de orar um pouco, vou parar de jejuar, vou parar com um determinado serviço, vou parar de cantar, vou parar de pregar, não vou orar por ninguém essa semana, porque eu estou mal. E a gente cai nesse lugar muito fácil. E a gente cai nesse lugar muito fácil da autocomiseração, por quê? Porque nós não entendemos como que a misericórdia de Deus é abrangente muitas vezes. Nós não nos apegamos nessa abrangência da misericórdia de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a disciplina de Deus é uma disciplina amorosa. Deus disciplina a quem Ele ama. Deus disciplina a quem Ele ama. Então, a misericórdia de Deus, quando nós olhamos para ela, quando nós nos apegamos a ela, e não aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos e como a vida deve ser, é aí que nós encontramos descanso. É aí que nós encontramos descanso. A disciplina bíblica não é autodisciplina. Não é você que se disciplina, segundo as Escrituras. Quem te disciplina é o Senhor, e muitas vezes através do corpo de Cristo. Muitas vezes através da vida dos seus irmãos, ou das situações. Sermos tratados por Deus, mesmo que isso escandalize os nossos olhos, ou nos deixe com raiva daquilo que está acontecendo, é revelação do amor de Deus.
E muitas vezes, diante das situações, daquilo que acontece na nossa vida, nos deparamos com pecados que precisam ser tratados. E talvez por causa disso a gente tenha que, vou colocar entre aspas, dar uma pausa em algum exercício do ministério. Mas isso não significa que você desceu na escada do sucesso cristão. Isso significa que você está sendo tratado por Deus. Isso é revelação do amor de Deus. Porque Ele te ama, e Ele te ama tanto que não te deixa ir embora. Ele te ama tanto que Ele mostra aonde você está errando, para te trazer para perto. Então, mesmo nesses momentos da disciplina bíblica, quando as pessoas precisam pausar com algum tipo de exercício, não significa que elas têm que pausar de ser cristãos. A vida de oração continua, a pregação do evangelho continua, evangelização, tudo continua. Você pode não só estar pregando no púlpito, cantando no louvor, ou fazendo a liderança de algum ministério, mas ainda assim, o amor de Deus está sobre a sua vida. O amor dele é real sobre você. E ele se mostra no fato de Deus levantar pessoas para te tratar durante esse período. Para pessoas discipularem o seu coração por meio do Espírito Santo, para que você seja liberto desse pecado que te escraviza. Não é tempo de coçar as feridas. O pesar faz parte da vida cristã. O pesar, a contrição. Mas existe uma alegria nesse momento que nós precisamos experimentar. Mesmo durante o processo da disciplina de Deus. E é algo que os irmãos do 412, eles têm mostrado para nós, ensinado para nós. Algumas vezes que eles já vieram aqui, eles vêm com vários irmãos e grupos de irmãos. E muitas vezes eles contam, o fulano aqui está sendo tratado em tal área da vida dele, está em disciplina, eles se alegram. Tipo assim, eles dão risada, eles se alegram com essa realidade. Por quê? Porque essa pessoa está sendo tratada por Deus. Ela não foi abandonada, ela não foi deixada a ela mesma. Porque o amor de Deus é tão misericordioso que Ele nos tira de nós mesmos. Porque se a gente ficar coçando as feridas, cada vez mais o buraco vai ficar profundo. E um buraco que a gente nunca vai conseguir sair, por nós mesmos. É somente a misericórdia de Deus que nos livra de nós mesmos. Nos livra de nós mesmos. A misericórdia de Deus não pula ao arrependimento. E é isso que nós vemos do verso 1 ao verso 10. Ela não pula ao arrependimento. Deus chamou então Jonas para pregar, e ele foi pregar em Nínive. E a mensagem que Jonas trouxe não foi uma mensagem leve. Não foi uma mensagem leve. Ele pregou em Nínive falando que a cidade seria destruída se eles não se arrependessem dos seus pecados. Foi uma mensagem de juízo. Não foi uma mensagem leve. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença da reação de Jonas e do povo de Nínive? Qual foi a reação? Arrependimento. Isso trouxe arrependimento sobre o povo de Nínive. Por quê? Porque o povo de Nínive era um povo sem misericórdia. Era um povo que, quando estavam com as pessoas deportadas, eles torturavam, arrancavam os olhos, cortavam as mãos. Eles não tinham qualquer misericórdia das pessoas que eles capturavam. Inclusive, o deus deles, o Assur, que é o deus Sol, muitas vezes é retratado como um deus da guerra, um deus sem misericórdia. E quando, de repente, chega um profeta da nação de Israel, falando que o Deus de Israel estava proporcionando a oportunidade deles se arrependerem e voltarem dos seus maus caminhos, isso trouxe escândalo sobre o povo de Nínive. Isso levou eles a conhecerem o tamanho da misericórdia de Deus. Como pode um Deus perdoar? Como pode um Deus ter misericórdia? Como pode um Deus fazer aquilo que nós mesmos não queremos fazer e não fazemos? Isso trouxe a revelação do amor de Deus. A pregação do evangelho é dura, mas ela é misericórdia também. Deus poderia ter destruído a cidade inteira, se Ele quisesse. Poderia ter destruído. Aquele povo estava em pecados terríveis. Mas o amor de Deus pegou eles nisso. Eles foram pegos pelo amor de Deus.
Por quê? Porque a revelação de Deus mostra para nós que Deus não é como nós. Deus não é como nós. Deus é um Deus de misericórdia, e muitas vezes nós não temos misericórdia. Muitas vezes nós não temos misericórdia de nós mesmos, quanto mais das pessoas ao nosso redor. Mas Deus mostra o coração dele para o povo de Nínive. Mostra que ele é um Deus amoroso e misericordioso, que mesmo diante das falhas profundas, escandalosas e ofensivas que eles fizeram, a graça de Deus é suficiente para salvar o pior dos pecadores. Porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Como diz em Romanos 2:8, é quando nós conhecemos o tamanho da misericórdia de Deus, o fato dele nos chamar, mesmo sendo quem nós somos, e apesar de quem nós somos, nós vemos a bondade dele, nós vemos o coração dele, nós vemos quem ele é de fato. E esse é o consolo do Evangelho. Deus nos salva, Deus nos redime, e ele nos chama para perto. E o processo e o caminho, ele também conta para nós. Ele mostra aqui em Jonas, é o arrependimento e a fé. O arrependimento e a fé é um caminho para um Deus de amor. É o caminho para um Deus de amor. E o arrependimento não é o nosso inimigo. Não é o nosso inimigo. O arrependimento não significa falta de avanço. Se você está se arrependendo, se você fala assim, mas todo dia eu estou me arrependendo de várias coisas, todo dia estou percebendo várias coisas erradas em mim, então isso significa que eu não estou avançando na caminhada cristã. Mas essa não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que quanto mais a gente se aproxima da cruz, maior ela fica para nós. E ao mesmo tempo, maior a revelação dos nossos pecados. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E muitas vezes nós nos percebemos indignos. Nos percebemos indignos, mas não conseguimos olhar para a cruz de Cristo. Muitas vezes o ódio pelo pecado se transforma num ódio contra a fé também. Por quê? Porque quando nós estamos odiando o pecado, mas sem entender o coração de Deus, muitas vezes a gente fica preso em relação a isso. E esquecemos que o caminho é o arrependimento e a fé. Isso gera falta de esperança no nosso coração. Logo, se eu pecar, eu devo me arrepender e ter fé? Sim, deve se arrepender e ter fé. Como uma colega de trabalho uma vez me perguntou, quando nós estávamos conversando sobre o Evangelho, ela falou, não, então assim é fácil. Assim é fácil, é muito simples me arrepender e ter fé. Eu falei, não, isso não é fácil. Na verdade, isso é impossível. Isso é uma obra da graça no seu coração. Se você tem a capacidade de mudar os seus caminhos, reconhecer o seu erro e confiar que Deus te perdoou dos seus pecados, e você não ficar preso em si mesmo, na sua autocomiseração, isso é uma obra profunda da graça. Só pode ser milagre. Só pode ser milagre. Uma pessoa que reconhece o seu erro, assume que está errada, muda os seus caminhos e confia que Deus a perdoou e não as suas próprias obras, de que a partir de agora não, eu vou acertar para ser salvo, não, de que Deus é quem acertou por você, Ele que acertou no seu lugar, Ele que obedeceu no seu lugar. Para confiar nisso é muito difícil. É muito difícil. Por isso é uma obra da graça soberana e milagrosa de Deus. O verdadeiro arrependimento gera fé em um milagre, que é esse milagre da salvação. Porque se a pessoa se arrepende de verdade, ela vai confiar mais em Deus, naquilo que Deus fala, do que em si mesmo. Porque se não for um verdadeiro arrependimento, isso não vai durar. Isso não vai durar. Isso vai passar para duas maneiras. Ou a pessoa
vai ficar presa na obediência para ser salvo, tentar conquistar o coração de Deus, ou ela vai desistir de tudo. Um dos dois lados vão chegar. Mas, quando nós entendemos a misericórdia de Deus e confiamos nessa misericórdia, existe uma alegria proposta no Evangelho para nós. Existe uma alegria profunda, tão profunda, que ela afeta céus e terra. Céus e terra. E isso está lá em Lucas capítulo 15, verso 10. Quero ler, que a gente leia junto esse texto. Que muitas vezes alguns textos bíblicos se tornam jargões para nós, mas são verdades profundas que devem consumir o nosso coração. É a parábola da moeda perdida, que diz assim: da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando o único pecador se arrepende. Se há alegria nos céus, quando um pecador se arrepende, por que nós ficamos presos à nossa autocomiseração? Deus está alegre conosco, e essa é a verdade da palavra. Quando a gente se arrepende, existe uma alegria que nós ainda precisamos experimentar, de que o amor dele está sobre nós, de que a verdade do amor dele nos capturou tanto, que mesmo quando nós falhamos, existe um caminho proposto para nós, de arrependimento e fé. De que ele é tão misericordioso, que além de morrer por nós na cruz, perdoar os nossos pecados, ele também nos ensina como nós devemos viver a nossa vida. Como nós devemos reagir aos problemas do tempo presente, e aos problemas que existem no nosso coração, que tanto nos afetam, tanto nos afetam. Que Deus gere em nós a alegria da salvação. A alegria da salvação. Que a alegria da salvação, como é falado por Davi no Salmo 52, recaia sobre nós. Porque ali mostra a reação de como deve ser diante das nossas falhas. Davi chega diante de Deus e pede: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Mas ele diz algo muito importante. Se você quisesse sacrifícios, eu te daria, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer sacrifício. Davi se lembra das palavras de Deus: misericórdia quero, não sacrifício. E ele sabe a raiz do problema, que levou ele a cometer o adultério, que é a alegria da salvação. Ele pede: Senhor, torna-me dar a alegria da sua salvação. Torna-me dar a alegria de pertencer a Ti, de ser seu amigo. E esse é o convite de Deus para nós. Deus, torna-nos dar a alegria da sua salvação. Torna-nos trazer essa alegria do Evangelho, que transcende aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, ou aquilo que nós pensamos sobre como a vida deveria de ser, ou da nossa justiça própria, que tantas vezes nos deixa presos àquilo que de ruim acontece, e não conseguimos olhar para a alegria proposta para nós, a alegria proposta no Evangelho. Saber da misericórdia não é o mesmo que confiar nela. Jonas fala no texto, no capítulo 4, no verso 1 e no verso 2, a respeito disso. Diz assim: isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer a calamidade. Então Jonas sabia que Deus é um Deus de misericórdia.
É um Deus compassivo e misericordioso, um Deus que tem compaixão, e é um Deus que, diante do arrependimento, não traz a calamidade. Mas a misericórdia de Deus não produz apenas informações. A misericórdia de Deus produz entrega. A misericórdia de Deus produz submissão em nós. Não só um conjunto de informações. E muitas vezes nós falamos sobre isso, cantamos sobre isso, conversamos a respeito do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, e isso é maravilhoso. Mas a misericórdia de Deus brilha profundamente quando estamos diante dos momentos em que nós temos a possibilidade de negar ela. É nesses momentos que a misericórdia de Deus brilha. É nos momentos em que nós estamos julgando a nós mesmos e falando que não tem jeito para nós, não tem jeito para nós, não tenho o que fazer com a minha vida, não há mais solução, tudo está dando errado para mim, a minha vida está toda errada. Quando eu olho ao meu redor e falo assim, o mundo está cheio de injustiça, está tanta coisa ruim acontecendo, não há mais o que fazer, que tudo seja destruído. Quando eu não acho amor diante da dor que nós vemos ao nosso redor, é nesses momentos que a misericórdia de Deus brilha mais forte, que o amor dele brilha mais forte sobre nós. É por isso que a história da igreja fala sobre homens que estiveram diante da perseguição, diante do martírio, e eles cantavam alegremente. É por isso que a Escritura fala sobre Paulo e Silas. Quando eles estiveram na prisão, eles cantavam. Eles cantavam de alegria, eles estavam presos, porque eles se alegravam em ser presos por causa do nome de Jesus. Porque eles sabiam que eles estavam sofrendo ali. Era por causa do nome glorioso do seu amado. O nome glorioso do seu amado. E por isso, essa graça gerava neles um clamor de alegria, assim como os mártires da igreja. Isso é difícil. A vida cristã é difícil, porque nós sabemos que nesse mundo há o pecado, nesse mundo há as injustiças, de que nesse mundo há as doenças, as dificuldades. E isso, saber da misericórdia de Deus, traz confronto. Traz confronto saber que Ele é um Deus de amor, um Deus que nos ama, e é um Deus que tem todo o cuidado em suas mãos. E mesmo diante disso, nós vemos as coisas ruins que acontecem. É difícil, é muito difícil. Mas Deus, Ele não está indiferente ao que está acontecendo. Ele não está indiferente. Deus, como diz a Escritura em Hebreus, capítulo 4, Ele é um Deus que entende o que está acontecendo. É um Deus que se compadece de nós, porque Ele passou por todos os sofrimentos. Como diz em Hebreus, Ele foi tentado em todas as coisas, mas Ele não pecou. Ele não pecou. Então Ele entende as nossas dores, Ele se compadece de nós. E é por isso que o Evangelho fala de perda. Mas não é uma perda material, simplesmente. É perda daquilo que mais nos ofende. Que é achar que sozinho eu sei como deve ser a vida. E como eu acho que eu devo viver, ou devo ser. Mas a graça de Deus diz para nós, que quando nós perdemos tudo, inclusive nosso julgamento sobre nós mesmos, nós ganhamos Ele. A pedra de grande valor, o tesouro escondido, que nós ganhamos Ele mesmo. Por isso que é dito no Evangelho, que quando nós perdemos é que nós ganhamos. Porque nós ganhamos aquilo que nós nunca vamos perder, que é o próprio amor de Deus e a verdade de quem Ele é. Nós possamos meditar nessa verdade da misericórdia de Deus, de que nós somos dele agora, de que sozinhos nós não conseguimos dizer quem nós somos, ou quem nós devemos ser, ou que as pessoas há de ser.
de que nós temos nas Escrituras as verdades sobre nós, que trazem descanso para o nosso auto-julgamento ou para o julgamento em relação à vida. Outra coisa que aparece aqui no texto é que virar as costas para a misericórdia de Deus pode levar ao desejo de autodestruição. Jonas, no verso 3 diz: agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Se nós não se entregamos e confiamos à misericórdia de Deus, nós podemos chegar nesse ponto do ódio pela vida, pela conclusão nossa de que não vale a pena viver, de que não vale a pena viver nesse mundo. E o que vai acontecer diante dessa falta de confiança na misericórdia de Deus é que a ira que nos consome em relação às injustiças e tudo aquilo que acontece vai se virar contra nós mesmos, como aconteceu com Jonas. Mas o julgamento não é seu. É isso que a Escritura diz para nós. O julgamento não é seu sobre a vida e sobre nós mesmos. É difícil confiar quando tudo vai mal, quando tudo está dando errado. Mas eu creio que Deus está nos firmando em nosso coração a verdade de que Ele não caiu do trono. Deus ainda está sentado no alto e sublime trono. Ele não caiu do trono. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mesmo diante do sofrimento, Ele continua sendo bom. E Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo com a nossa vida, com a sua vida. Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo com a sua vida. Muito bem. E isso é tão profundo, que na Escritura diz que o amor dele está preso a você. E não há nada que separe você desse amor. Eu queria ler Romanos 8, verso 31 ao 39. Eu queria que a gente lesse essas verdades com coração de entrega a elas. A partir do verso 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições ou as calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras. Por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, revela isso no nosso coração, Jesus. Nada pode nos separar do seu amor, Jesus. Nada, nem nós mesmos, Senhor Jesus. Nada nesse mundo pode nos separar, Senhor. Nós estamos presos a Ti, Senhor Deus. Grudados a Ti, Senhor. Não dá mais, Senhor. Não tem mais volta, Jesus. Crava no nosso coração, Jesus, de que nós somos Seus agora, Jesus. De que nós fomos comprados pelo Teu sangue, Jesus. Pelo um alto preço, Pai, pelo um alto preço, Senhor Jesus. Senhor, libera essa frase no nosso coração, Jesus. Não tem mais volta. Não tem mais volta, Senhor Jesus. Não tem mais volta.
Nós somos seus agora, Jesus. Você roubou nosso coração, Jesus. Você roubou nosso coração, Jesus. Nós somos seus agora, Jesus. Obrigado por esse amor, Jesus. Obrigado por essas verdades da sua palavra, Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. A misericórdia de Deus é paciente. É paciente. Mesmo quando nós queremos as coisas do nosso jeito. Se existe algo que nos pega na vida cristã, é quando nós queremos as coisas do nosso jeito. Do nosso jeito. Quando a gente quer que aconteça, não, isso tem que acontecer assim, aquilo tem que acontecer assim. Isso é o que mais nos pega. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E foi isso que aconteceu com Jonas. Mas a profundidade do amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele não é como nós. Não é como nós. Ele não joga a toalha. Ele não joga a toalha, não. Ele não está entendendo a minha misericórdia, então quer saber? Vai embora. Não, Deus não joga a toalha. Ele não desiste. Ele não fala como nós, eu cansei de você. Deus não se cansa. Deus é pedagógico. O amor dele é tão profundo, que Jonas recusou 2 vezes fazer a vontade dele. E mesmo assim, Deus vai atrás de Jonas, novamente, mais uma vez, como diz no capítulo 4. E ele vem até nós, nem que seja para usar uma planta, para mostrar que a misericórdia dele é maior que uma cidade, como a cidade de Nínive. Eles usam um detalhe da criação para mostrar que a misericórdia dele é muito grande, E que esse é o mundo criado por ele. E que se Jonas, que é falho, pecador, e está ali em autocomiseração, teve misericórdia de uma planta, e ficou com ódio, com vontade de morrer por causa de uma planta, quanto mais o coração amoroso de Deus vai ficar em relação a pessoas pecadoras como nós, e como o povo de Nínive. Olha o tamanho da extensão da misericórdia dele, é inescapável. Olha ao seu redor, Nós estamos aqui no meio de um grupo de pecadores, mas salvos pela graça de Deus. Salvos pela graça de Deus. A misericórdia está gritando para nós nessa manhã. Está gritando todos os dias. Está gritando todos os dias e falando para nós que nós somos pecadores, mas que somos profundamente amados. Profundamente amados. E existe mais da misericórdia dele para ser liberada sobre este lugar e sobre essa cidade. Uma vez eu achei muito engraçado no evangelismo, quando um rapaz me contou a história de outro rapaz que foi evangelizar numa praça, e ele, apaixonado por Jesus, tinha acabado de se converter, mas com intensidade por ele, de repente chegou numa pessoa que ele estava evangelizando e falou assim: Jesus vai te pegar, Jesus vai te pegar. Mas essa é a verdade. Mas não é verdade, Jesus me pegou. Jesus pegou cada um de vocês. E nós somos dele agora. Ele te ama aqui e agora. Aqui e agora. Existe uma música que diz: eu sei que tu me amas. Aqui e agora. Aqui e agora. Essa é a verdade. Essa é a verdade de Deus sobre nós. E para encerrar, eu quero encerrar com a letra de uma música também, da Stephanie Gretzinger. Chama Salva-me, em inglês Save Me. E essa música me marcou alguns anos atrás, eu voltei nessa letra porque é uma letra muito profunda. E diz assim: eu tentei ser o herói por um dia, mas todos os meus superpoderes falharam em salvar. Então entreguei meu ego e minha capa. Fui feito para voar, mas não desse jeito. Tudo começa respirando você, respirando profundamente. Eu estive me afogando debaixo da minha pele. Ninguém além de você pode me salvar. Minha fraqueza é minha honra, não minha vergonha. Me apoiar em ti é minha porção e não minha dor. Eu estava inquieto até você mudar o ritmo. Você não vai me dar mais do que posso suportar.